O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Está no tempero do feijão, do arroz e no bife do brasileiro. É um dos ingredientes mais tradicionais e mais comuns da nossa cozinha. A cebola é a terceira hortaliça mais cultivada no Brasil, com 1.500.000 toneladas produzidas por ano. Mais da metade das plantações ficam no sul do país, com destaque para Santa Catarina. O Ciência fala hoje das pesquisas sobre o cultivo da cebola. Ela ajuda a melhorar a circulação sanguínea, a prevenir a anemia e a aliviar sintomas de problemas respiratórios. A cebola faz bem para a saúde e é usada tanto como prato principal como para temperar. Na verdade, é praticamente impossível ficar sem cebola no restaurante, né? Então, a gente procura sempre não deixar faltar, né? Porque realmente faz a diferença. Este restaurante universitário atende os alunos do maior campus da Universidade Federal do Paraná. Somente aqui são usados 200 quilos de cebola por dia. Ela vai no vinagrete, no tempero da carne, na farofa e nos legumes. Olha, a cebola, ela é nosso tempero principal nos pratos que a gente utiliza no restaurante. Então ela é utilizada em vários pratos, prato principal, guarnição, sopa. Então ela que vai dar um toque final no nosso tempero dos pratos. É por conta do grande consumo interno que o Brasil precisa importar cerca de 200.000 toneladas de cebola da Argentina e da Europa. Mesmo assim, é ainda baixo o volume de pesquisa em relação a outras culturas. A gente está falando da terceira hortaliça no Brasil, né? Mas eu acho que é importante situar um pouco assim. Ela tem pouco volume de pesquisa em relação às outras espécies como milho, soja, café, né? Então essas espécies, trigo, se a gente pensar só no Paraná, nós temos de área 5 milhões, mais ou menos 5 milhões de hectares de soja, mais ou menos 2,5 milhões de hectares de milho, contra aproximadamente 5, 6 mil hectares de cebola. Né? Então, mas é uma área pequena, né? Só que o impacto social e o impacto econômico que tem esses 5, 6 mil hectares de cebola é muito importante, né? Tanto que a área de produção de cebola no estado do Paraná se concentra aqui na região metropolitana de Curitiba. Então, são, na maioria, pequenos produtores, né, que têm essa cultura como fonte principal de renda. Então, ela, apesar desse aspecto de volume cultivado, tem um aspecto social e econômico bem importante, né? O agrônomo e pesquisador Claudinei se dedica a desvendar os segredos da cebola. Atualmente, ele desenvolve 2 trabalhos. Um dos estudos é sobre a influência do enxofre no desenvolvimento da planta, uma necessidade que surgiu no campo. Recentemente, então, dentro desses trabalhos de nutrição e adubação da cultura da cebola, a gente começou a observar em várias lavouras alguns problemas que as plantas vinham apresentando, né, de um amarelecimento das folhas mais novas, né? Isso evoluía, né, levando inclusive à morte de algumas plantas, né? E isso começou em 2010, 2011, e a gente não estava conseguindo identificar qual nutriente ou qual o problema que estava causando o problema nessas plantas. O enxofre fazia parte da composição dos adubos, mas para reduzir os custos da indústria, o elemento foi descartado.
foi quando os problemas começaram para os produtores de Santa Catarina. E como era um nutriente que os produtores já era meio esquecido, a partir do momento que ele não fez parte dessas formulações, começou a esgotar o teor dele no solo. O estoque de enxofre foi baixando no solo, só foi havendo retirada e não foi repondo esse enxofre, e começou a aparecer as deficiências no campo. Um experimento é desenvolvido nesta Casa de Vegetação da Universidade Federal do Paraná, para tentar provar a importância da adubação com enxofre no desenvolvimento da cebola. Para isto, os pesquisadores recolheram os solos de 3 localidades brasileiras, 2 do interior de Santa Catarina e uma de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. 2 cultivares de cebola foram plantados nos solos. Nos primeiros vasos foi aplicada uma solução de nutrientes, exceto o enxofre. Algumas plantas sofreram com a falta do elemento. No enxofre em específico, as folhas da cebola, as folhas jovens da cebola, elas vão ficando turvas e amarelas. O tamanho da planta fica reduzido em comparações com as outras plantas sadias e possivelmente a produção também, a produtividade da área vai ser afetada. Nas outras fileiras, os vasos receberam uma solução de nutrientes com proporções de enxofre que variaram de 30 a 120 quilos do elemento por hectare. Os pesquisadores avaliaram cada uma das amostras para determinar a quantidade de enxofre necessária para cada solo pesquisado. Aí foi testado 2 cultivares nesses 3 solos com 5 tratamentos de enxofre. Os 5 tratamentos variam de 0 até 120, 0, 30, 60, 90 e 120 kg de enxofre por hectare. A fonte utilizada foi o gesso agrícola, que é uma fonte barata e eficiente. E a partir do momento que a gente fez a adubação dos vasos, pesou os vasos primeiramente, fez a adubação, foi colocado o enxofre, já as doses de enxofre. Posteriormente, aí fez uma adubação de cobertura com nitrogênio, com potássio, e foi feitas as análises, a irrigação normal. Foi feita a coleta da folha índice já para fazer análise foliar. Os resultados preliminares revelam que as cebolas de vasos com o solo catarinense sofreram mais com a falta de enxofre. Por isso, as plantas que não receberam o nutriente ficaram fracas e amareladas. O mesmo não aconteceu com as cebolas do solo de Araucária. O estudo em si, o projeto, a gente vai buscar responder perguntas, como por que no solo de Araucária não está acontecendo isso, no solo de Santa Catarina está, se tem a ver com a textura do solo, se tem a ver com a adubação que o produtor faz, se a concentração também no ar atmosférico é mais elevada aqui em Araucária e lá não. Temos verificando que nos solos lá de Santa Catarina estão apresentando sintomas, inclusive as plantas não estão desenvolvendo, onde nós não aplicamos nutriente, então tem uma deficiência severa do nutriente, e nesse solo aqui do Paraná não está apresentando deficiência. Uma das possíveis causas para que o solo aqui do Paraná não apresente essa deficiência é por estar localizado aqui no município de Araucária, próximo a uma região industrializada e com também bastante fluxo de veículos, já que tanto indústrias como veículos acabam emitindo compostos à base de enxofre e que, com a chuva, isso acaba retornando parte para o solo e, com isso, atende parte da demanda das plantas. O enxofre é um nutriente imóvel na planta. Isso quer dizer que ela não consegue deslocá-lo para novas regiões. O experimento demonstra que conforme a cebola se desenvolve e cria o bulbo, mais ela precisa do enxofre. E se o solo não tem o elemento, a planta enfraquece, reduzindo a produção de bulbos. Quando o nutriente é absorvido, questão de mobilidade, eles são classificados em móveis e imóveis. Nos nutrientes móveis, o nutriente está numa região de acúmulo, algum órgão de acúmulo da planta. Quando a planta sente a deficiência desse nutriente, ela prioriza as partes jovens, ela tira de partes velhas e joga para as partes jovens, suprindo a planta, priorizando as partes jovens no caso, Quando o elemento é imóvel, não acontece essa redistribuição, por isso que as partes jovens são afetadas e elas que vão mostrar a deficiência.
já nos móveis, as partes velhas das plantas, folhas velhas, que vão apresentar o sintoma, cada nutriente com a sua característica, né? Com os resultados da pesquisa, será possível orientar os agricultores sobre a adubação correta da cebola, inclusive sobre o uso do enxofre na nutrição da planta. O produtor que trabalha com cebola é muito importante, que a produção, o bulbo em si, que é o material que vai ser comercializado, se ele tiver uma produção melhor, quanto mais renda, favorece esses agricultores, né? Então a importância de identificar esse sintoma no campo, a tempo de fazer uma correção dessa deficiência no próprio ciclo que foi detectado, se não for possível, fazer o preparo adequado do solo para o próximo plantio, para a próxima safra não ser afetada, né? No próximo bloco, vamos conhecer uma pesquisa que quer determinar todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento ideal da cebola. O Ciência volta já. É quase impossível imaginar o preparo de um prato sem a cebola como tempero. Feijão, arroz, preparo de carne também. É igual o verão sem água, não tem como não. Agora, salada, cebola, bastante cebola no feijão. O tempero tem que estar reforçado. Seu Almir é especialista no assunto. Ele plantou cebolas durante 15 anos. Agora, faz quase 3 décadas que ele vende a hortaliça na feira. Tem bastante saída, a procura é grande de cebola. Os pratos quentes para tempero, o essencial é a cebola, né? Então ela é bastante requisitada para a dona de casa. O Ciência fala hoje das pesquisas científicas sobre a nutrição da cebola. São estudos que ajudam o agricultor a produzir mais e melhor e que levam para o consumidor produtos com mais qualidade e menor custo. A relação do seu Elcio com a cebola começou há 30 anos. O agricultor aprendeu com o pai como cuidar da hortaliça, da semente à hora de colher. A rotina nesta propriedade em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, começa de madrugada e termina tarde da noite. É bem corrido o nosso dia, né? Então 3 vezes por semana a gente levanta 2h30 da manhã, carrega o caminhão e vai fazer as entregas, né? No meu caso, eu entrego numa cozinha industrial. E chega em casa, já toma um café e vamos para a lida de novo. Mais ou menos é isso, todo dia assim a gente. Se não acorda às 5 e vai até às 9, às 10. Quanto maior o dia, a gente trabalha mais. Em 2013, o trabalho pesado foi recompensado. Seu Elcio produziu 57 toneladas de cebola por hectare, mais do que o dobro da média paranaense, de 23 toneladas por hectare. Mas ter uma boa colheita não depende apenas da força de vontade do agricultor. A adubação, contar com água, irrigação, o clima e uma semente boa. Tem que ficar cada 2, 3 dias ali olhando as doenças, né? Que é o tempo muito nublado e aparecem doenças. Depende também das condições do mercado e do preço dos insumos, como adubos e agrotóxicos. A lei da oferta e da procura também determina os preços. E se a produção for muito alta, é difícil conseguir vender a saca pelo mínimo necessário para o lucro. Assim, o preço médio assim, de uma cebola para o produtor ganhar dinheiro é R$15 o saco de 20 quilos. Os pesquisadores de ciência do solo da Universidade Federal do Paraná trabalham para ajudar estes agricultores a produzir mais e melhor por meio da adubação correta. O que a gente imagina é
melhorando o manejo da adubação, aumentar a produtividade. Então ele vai ter o mesmo custo de mão de obra, o mesmo tempo dedicado, o mesmo custo das mudas, o mesmo custo do adubo, mas melhorando a estratégia de aplicação, ele poderia aumentar a produtividade e com isso aumentar a sua renda, né, mantendo a mesma área, né. É o que faz o pesquisador Claudinei no trabalho de doutorado. Ele quer determinar todos os nutrientes que são necessários para o desenvolvimento da cebola em cada fase. Outro objetivo é descobrir a dinâmica dos nutrientes, ou seja, como eles se comportam no interior da planta. Bom, a curva de absorção de nutrientes, esse trabalho então ele foi realizado de forma que a cada 7 dias nós tiramos amostras de plantas, né? E esta amostra de plantas nós determinamos 10 nutrientes, né? Então, tendo essa determinação a cada 7 dias, durante o ciclo, que foi de 120 dias, no final do ciclo nós temos tanto a quantidade de nutrientes extraída pela planta na parte aérea e no bulbo, né? E também temos a dinâmica do nutriente dentro desse tempo, como que a planta está absorvendo esses nutrientes. Então a gente tem, com essa determinação, o crescimento da planta em cada uma dessas fases, então nós temos a taxa diária de crescimento, né? Então nós temos exatamente quantos gramas ou miligramas de acúmulo de matéria seca nós temos diariamente na planta. E temos também a quantidade de nutriente absorvida ou demandada diariamente pelas plantas. Então, com isso, a gente consegue determinar em cada fase a quantidade, assim, quase que exata de cada nutriente que a planta está demandando. Fazendo um paralelo ao ser humano, né? Então, às vezes a gente vê lá uma notícia de que a população brasileira tem um alto índice de anemia, né? Então, isso está relacionado a um determinado nutriente, nesse caso o ferro. Então, a planta a gente faz na ciência do solo, né, na nutrição de plantas, a mesma coisa, e isso, obviamente, vai reverter em quantidade produzida, né? E, muitas vezes, também na qualidade do produto produzido. Com estas informações em mãos, é possível determinar a quantidade de adubo que o produtor rural deve usar em cada momento, o que evita gastos desnecessários e impactos ambientais. Se a gente conseguir um resultado que aumenta a eficiência da adubação, a gente pode pensar, inclusive, em reduzir a quantidade do nutriente aplicado, né? Isso a gente ainda não sabe, está esperando os resultados finais, né? Mas reduzindo a necessidade de aplicação, melhorando a eficiência, teria uma redução de custo e isso impacta também na renda do produtor, né? A cada 7 dias, durante 120 dias, amostras são colhidas no campo. As folhas e bulbos são levados para o laboratório. Lá, são secos em uma estufa em temperatura de 65 graus Celsius e, na sequência, moídos. O material é pesado e levado para outra máquina, onde é queimado. Assim, restam apenas cinzas, e é nela que é determinada a quantidade dos nutrientes. Bom, os 10 nutrientes monitorados, né, a gente vou dividir eles na agronomia a gente divide eles em macro e micronutrientes. Então são 5 macronutrientes, que são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, e 5 micronutrientes, sendo eles ferro, manganês, zinco, cobre e boro. Os resultados parciais revelam que a pesquisa poderá determinar novas recomendações de adubação para os produtores de cebolas. Então, isso que a gente falou, os macronutrientes são os mais demandados, já como o nome já se refere, e os nutrientes que a gente vai poder ter uma inferência melhor seria o nitrogênio e o potássio, em função do que esses elementos eles são mais dinâmicos no solo, ou seja, eles podem ser perdidos mais facilmente, né? Inclusive por água de lixiviação e o nitrogênio, inclusive por outros processos. Então, principalmente o nitrogênio e o potássio, que são nutrientes que são usados em adubações de cobertura, ou seja, adubações pós a implantação da cultura,
eles poderão ser manejados de uma forma um pouco diferente do que o sistema tradicional para atender essa demanda de absorção das plantas. E normalmente hoje os sistemas de recomendação oficial recomendam uma aplicação, por exemplo, de adubação de cobertura, como é recomendado hoje para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Paraná ainda não tem uma recomendação fechada para a cultura da cebola. Então, em vez de você fazer uma recomendação, normalmente hoje é 50%, por exemplo, da adubação nitrogenada no plantio e 50% lá por volta dos 45 dias. Em função desses resultados, inclusive de outros trabalhos de pesquisas que a gente vem conduzindo, tem demonstrado que, como a planta absorve pouco mais de 20% nessa primeira fase do ciclo, do 0 aos 60 dias, seria incoerente nós aplicar 50% se a planta está absorvendo uma quantidade muito menor que isso. E se nós fizer uma distribuição dessa adubação nitrogenada em pelo menos duas ou 3 vezes ao longo do ciclo, nós vamos atender melhor essa demanda que a planta precisa, principalmente durante o período de bulbificação, e com isso nós vamos ter uma melhor eficiência de absorção desse nutriente que vai reverter em questão de, provavelmente, produtividade e melhoria na conservação pós-colheita, que já os resultados têm indicado nesse sentido. A cebola é hoje cultivada em 60 mil hectares de terra no Brasil. É fonte de trabalho e renda para 60 mil famílias de pequenos agricultores. Gente que depende de uma boa colheita para sobreviver e continuar produzindo alimentos. Por isso, pesquisar formas de melhorar a produção é também uma maneira de garantir a permanência e a dignidade do homem no campo. Poder ajudar de alguma forma o agricultor é bem isso o foco assim, que a gente vem para a faculdade, que a gente quer. Por estar numa universidade federal, a gente tem que retribuir isso também de alguma forma para a sociedade. E eu acho que pesquisando, fazendo uma recomendação para o agricultor, ajudando de alguma forma, isso é muito gratificante. A gente pensa em se formar e não só a questão econômica, mas também satisfazer os seus próprios princípios assim. E acho que ajudando de alguma forma já é bem satisfatório. Esse tipo de pesquisa, né, ele tem justamente esse enfoque. Então, ela é uma pesquisa que a gente usa a base, né, usa laboratórios, usa análise química, mas o foco é muito aplicado. Então, é uma pesquisa que, tendo resultado, imediatamente pode ir para o campo. No aspecto econômico, a gente teria um ganho e, consequentemente, no aspecto social, né, de manutenção. São muitos pequenos produtores com área pequena que trabalham com cebola que tem um valor agregado alto. Então, a área pequena precisa disso para o agricultor se sustentar, né? Então, o investimento é alto, mas o retorno também pode ser proporcional. Com isso, ele consegue se manter no campo. Então, essa estratégia de melhorar a eficiência, reduzir custo ou aumentar a produtividade, você diretamente impacta na vida do produtor, né?